Olá, rapazes! Olá, moças! Tudo bem? Como vocês estão? Tá todo mundo aí se protegendo aí desse Covid-19? A gente tem que tomar cuidado, hein? Porque ele veio pra valer. A gente não tava acreditando muito, né? Mas a gente viu que ele é bem perigoso. Então, ó, importante, fique em casa, não saia, tá bom? O vírus tá aí, ó, espalhado por todos os lugares. Então é melhor você se cuidar, se proteja dele. Que maneira? Lavando as mãos, usando a máscara, não se abraçando com ninguém, não dando beijos. Tudo isso são formas de proteção, tá bom? Pedindo para quem tá na sua casa não sair, só se não tiver jeito mesmo. Mas se a pessoa for sair, ele usa máscara. Agora você fique em casa, certo? Vamos tomar cuidado aí, ó. A gente se preocupa muito com vocês, né? A gente não tá se vendo, então a gente não tá podendo se falar pessoalmente. Então a gente não sabe exatamente como que você está se cuidando. Espero que muito bem, porque você já sabe o que deve fazer, certo? Você vê que todos os vídeos a gente está falando isso. Se cuide. Eu lavo minhas mãos aqui o tempo inteiro, tá bom? Sempre assim, tomando cuidado para não desperdiçar água. Você vai lá, molha sua mão, passa o sabão com a torneira fechada e aí depois você tira o sabão, tá bom? Também não adianta ficar gastando água aí, senão daqui a pouco a gente vai ter um outro problema, certinho? Bom, meninos e meninas, hoje o nosso vídeo é sobre o xadrez. Eu vou fazer um exercício aqui com as torres, que é um exercício para dar o checkmate. Vou mostrar para vocês como tem que fazer. Então esse vídeo ele serve para aqueles que já sabem exatamente como que é a movimentação de todas as peças. Então estou fazendo aqui para os mais velhos, então acredito que é bem facinho. Eu sei que alguns já sabem, já conhecem a técnica, como é que tem que fazer, mas eu percebo que alguns ainda têm um pouco de dificuldade, por isso que eu vou estar mostrando aqui para vocês, certo? Ele não tem nenhum segredo assim difícil, mas existe uma técnica que você precisa fazer uso, certo? Então eu vou parar o vídeo e aí eu vou mostrar só o tabuleiro e vocês vão me ouvindo, combinado? Então só um momentinho. Então vamos lá, gente. Esse exercício eu vou querer que vocês entendam como que você faz para dar um checkmate, tá bom? Capturar o rei adversário, tendo duas torres apenas no jogo, óbvio, mais o seu rei, tá bom? Porque se você não tiver o rei, não tem mais como o jogo continuar porque você já perdeu. Só lembrando, quando o rei morre, o jogo acaba, tá? Eu vou tirar o rei de cena, vou deixar ele aqui no cantinho, porque a gente não vai precisar dele. Eu vou mostrar para vocês como é possível, usando apenas duas torres, você já conseguir pegar o rei adversário, certo? Então eu vou colocar as torres no lugar de origem dela, vou tirar o rei aqui, né? Vou pôr ele na ponta, vou até deixar o rei na casa de origem dele, tá bom? Então lembrando, rei branco na casa preta. Então o rei vai ter sempre o rei branco vai estar sempre na E1, certo? E as torres na ponta, na casa A e na casa H1. E o rei preto, né, vamos colocar ele aqui na casa branca, certo? Como que eu faço para capturar esse rei tendo duas torres? E o que o rei tem que fazer para tentar dificultar? O que o rei tem que pensar? A torre, só relembrando vocês, ela anda como se fosse um sinal de cruz, né, ou um sinal de mais. Então ela anda para frente, para trás, para a esquerda e para a direita, quantas casas estiverem livres. Só que a torre não anda na diagonal. Então o que esse rei tem que tentar fazer? Ele tem que tentar indo pelas diagonais da torre para tentar escapar. É difícil para esse rei. Se a pessoa souber fazer a movimentação direitinho com as torres, ele não tem muito o que fazer. Você vai ver que é muito fácil de pegar ele, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou fazer um movimento aqui direto com a branca e vou mostrar para vocês o que você não deve fazer, que é o que as pessoas acabam fazendo quando estão aprendendo ainda, e que você vai ver que não adianta nada. Então vamos lá. Eu pego essa torre e coloco aqui, ó. Quando eu coloco ele já na direção do rei, eu estou colocando ele em xeque, tá bom? Estou aqui, ó, pegando a mesma linha 8, o rei está na linha 8 e eu coloquei ele na linha 8.
Isso é um tipo de jogada que não serve para nada, que não vai adiantar. Porque ele vai pôr em xeque, mas o rei tem como fugir, ó. Lembra, ó, fugir na diagonal com o rei, já vindo na direção dessa torre. Aí se ele vem aqui e faz assim de novo, ó, xeque, colocou na mesma linha, ó. O rei vem na diagonal, na direção dele, ó. Você viu que eu ainda não estou trabalhando com essa torre aqui, ó. Estou mostrando um erro que você tem que tomar cuidado. Aí ele vai lá, cheque de novo. Então ele fica dando vários cheques e isso não significa que você vai ganhar o jogo. Você precisa dar um cheque mate. Ficar dando um monte de cheque, você só está fazendo com que ele se movimente com o rei, né? Fugindo do cheque, mas você não está fazendo nada em prol do seu jogo, ó. Aí o rei fugiu aqui na diagonal, ó. Olha o que acontece, ó. Não tem como essa torre pegar, porque a torre não anda na diagonal. E agora se ele parar aqui para colocar em xeque, ó, ele vai ser capturado pelo rei. Então não vai adiantar nada. Você viu que ele ficou colocando ele em xeque e não serviu para nada. Então, qual que é o ideal? Ele tem que tentar eliminar as casas do rei. Quanto menos casa tiver para o rei andar, vai ser mais fácil para ele capturar. Então, por exemplo, o rei aqui está na linha 8, certo? Se eu pegar essa torre e colocar na linha 7, ó, eu cerquei toda a linha 7. O que eu fiz com o rei? Eu obriguei ele a continuar na linha 8. Então o rei já não pode ganhar espaço, que é isso que o rei vai querer fazer. Ele vai querer ganhar território. O que ele faz aqui no caso? Ó, ele vai andar aqui para o lado, certo? Não adianta, ó, lembra, eu formei um muro invisível aqui, ó. Eu bloqueei toda a linha 7 com essa torre, ó. Vou fazer com as tampinhas para você visualizar, ó. Então a torre, ó, ela tá bloqueando todas essas casas. Não tem como o rei vir para frente, certo? Então, se eu pegar o minha torre e vim agora para 8, ó, o que eu fiz? Eu coloquei ele em xeque, só que eu deixei ele fugir para frente. Então eu cometi um erro aqui, uma estratégia que não foi boa. Então o que eu deveria fazer? Eu mantenho ele aqui, cercando a linha 7 inteira, e agora eu pego a outra torre e vou até a linha 8. Ó. Então agora eu tinha a linha 7 bloqueada, e agora com a outra torre eu coloquei ele em xeque e estou defendendo toda a linha 8. O que significa isso? Eu dei um cheque mate nele, ó. Esse rei, ele perdeu. Então, não foi o rei que se matou, e sim as torres que cercaram e deram cheque mate nele, ó. Por quê? Porque aqui, ó, ele teria essas casas para andar. Vamos imaginar aqui, ó. O rei teria essas 5 casas que daria para ele andar. Se não tivesse aqui nenhuma torre, certo? Ele teria essa, não tem como ele andar, porque essa torre aqui, ó, tá bloqueando. Ele teria essa casa aqui, não dá, porque essa torre também está bloqueando essa casa. Estaria bloqueando, né, se o rei não estivesse aqui. Teria essas 3 aqui da frente, mas não dá por conta da torre que está protegendo a linha 7, ó. Logo, não tem para onde o rei andar, o rei perdeu. Então, os brancos ganharam o jogo, certo? Viu como é bem simplesinho? Eu trabalho com as 2 torres. E você pode observar que eu nem precisei mexer o meu rei. Eu nem precisei dele aqui. Ele estava aqui tranquilo. Ah, Cássio, mas aí é porque ele também, o rei já estava lá no canto, né? Já estava fácil. Então assim, isso é uma coisa que vocês têm que entender. Para as 2 torres conseguir capturar ele, sem o auxílio do rei deles, né? Ele vai ter que jogar esse rei para um dos cantos. Ou para a linha 8, ou para a coluna H, ou para a linha 1, ou para a coluna A. Então eu vou colocar ele aqui, ó. Vou colocar ele bem no meio do tabuleiro para dificultar. Então eu vou jogar ele, vou fazer o mais difícil. Vou jogar ele, eu quero capturar ele na linha 1, na linha que eu me encontro agora, tá bom? Então eu vou colocar isso como um objetivo. Então o que eu vou fazer? Se eu quero jogar o rei pro lado de cá, para trás, eu tenho que colocar uma torre protegendo as casas do fundo, certo? Então eu pego a torre que estiver mais longe do rei, para não dar tempo dele chegar perto de mim. Então, ó, ele tá aqui, ó, pode ver que essa é a torre da ala do rei, a que tá mais perto. Essa é a torre da ala da dama. Então eu vou com ela que tá mais longe, ó. Venho até a linha 6. Por que a 6 e não a 5?
Porque se eu ponho a 5, ele pode tanto ir para lá, quanto ele pode vir para cá. E eu não quero isso, eu quero como objetivo eliminar ele na linha 1. Então eu vou, vamos lá de novo, vou colocar na linha 6, ó. Formei, vou usar as tampinhas novamente para ficar mais fácil de visualizar. Formei uma barreira aqui, ó, ele não pode passar para lá, certo? Aí o rei vai jogar. Rei, vamos supor que ele veio pro lado, ele não quer ficar fugindo muito, ele veio só pro lado. Eu pego a outra torre e vou agora cercar a coluna que ele se encontra. Desculpa, a linha, não a coluna, né? Então vou aqui na linha 5, ó. Eu já tinha a torre protegendo toda a 6 e agora eu vim com a torre para a linha 5. O que eu fiz? Obriguei o rei a vir para a linha 4, porque ele não pode se manter na 5, senão ele está morto, tá? Ele está em xeque aqui, ó. Ele está em perigo. Então o que ele faz? Ele anda aqui, ó. Quando ele andou aqui, vou tirar esse muro daqui, vou deixar ele na linha 5, que é essa torre que está protegendo, certo? E vou andar com a torre que está mais longe agora, que era da linha 6. Ele não precisa mais estar na linha 6 agora, porque a 5 já está bloqueando. Venho e coloco ele em xeque, ó. Certo? De novo, ele não pode voltar ao rei, porque existe aqui uma peça protegendo, que é a torre. Ele vai andar para cá, ó. Como eu quero eliminar ele na linha 1, eu vou tirar o meu rei de ação aqui, ó. Vou jogar o meu rei para cá. Lembra? Não posso pôr o meu rei ao lado do outro rei. Isso é uma jogada errada, uma jogada irregular. O rei jamais pode parar do lado do outro rei. Ele sempre tem que ter uma casa de distância. Então, eu vou andar aqui na diagonal só para eu forçar ele a vir para cá, certo? Então, andei com o rei. O rei vai vir aqui, ó. Já que ele andou com o rei branco, não andou a torre, eu vou para cima dessa torre aqui, ó. Ele não pode andar na diagonal. Eu não preciso me desesperar. Eu mantenho a calma. Eu venho aqui, ó, com a torre mais longe, ó, essa torre agora fez essa coluna aqui, né? Essa coluna invisível, essa proteção, para o rei não voltar. E eu vou andar com a torre mais longe. Por que com a torre mais longe? Porque o rei ainda tem uma casa de distância da minha torre, então não preciso ficar preocupado. Então eu vou lá e ando aqui, ó, com a torre para cá, ó. Coloquei ele em xeque de novo. Aí o rei já entendeu o que a torre branca está fazendo. O que ele faz? Ele vai andar na diagonal para não deixar a torre proteger essa casa, ó. Vou andar na diagonal, ó. Então, puxa as tampinhas aqui, o nosso muro invisível, que está sendo protegido pela torre na linha 3, então o rei não pode ir para lá, ó. Então agora eu não posso fazer a mesma técnica que eu estava utilizando. Eu não posso vir e colocar aqui, porque essa torre não está protegida, senão ele vem e me captura. O que eu faço com essa torre? Coloco na mesma linha da outra torre, ó. Isso, o que vai acontecer? Eu não permito que o rei venha aqui e capture. Por quê? Ele estaria se matando. Tem uma torre aqui protegendo essa torre, ó. Certo? Então eu coloquei a torre aqui, ó. Quando eu coloquei a torre, eu obriguei o rei ou a descer para a linha 1, ou a continuar na linha 2 e vir para o lado, ó. Então eu vou vir aqui para o lado, certo? Eu vou tirar a tampinha. Por quê? Eu vou tirar o meu rei de ação aqui agora e não vou permitir com que o rei volte, retorne, ó. Eu ando com o meu rei para frente. Por que, caso que eu estou andando com o rei para frente? Porque eu quero capturar esse rei na linha 1. Quando eu andei para cá, ó, eu deixei essa torre escondida, só que eu tenho a outra torre aqui ainda protegendo a linha 3. Então ele não pode vir me capturar, então ele não consegue ir para frente. Ele vai vir de novo para a diagonal para colocar essa torre em perigo. Você viu que o rei está fugindo, mas ao mesmo tempo está atacando. O que eu faço aqui? Eu não preciso ficar desesperado e fugir com a torre. Senão eu vou estragar toda a minha técnica de trazer o rei para cá o mais rápido possível. Basta eu tirar o meu rei aqui e andar ele para frente, ó. Eu tirei ele da frente dessa torre que estava escondida e essa torre volta a estar protegendo essa outra torre. O que eu fiz com isso? Obriguei o rei de novo a andar só para o lado. Por que o rei está indo para o lado? Porque se ele vir para o canto, quanto mais para o canto ele vai, mais ele está se encurralando. Então ele pode morrer mais rápido. Quando eu coloquei aqui, ó, vou andar agora com a torre mais longe. Ó, eu tinha as duas torres na linha 3 e o rei está na linha 2. Desço com essa para a linha 2. Ó, coloquei ele em xeque. Então ele não pode agora vir para cima da torre. Tá bom? Porque senão ele vai morrer
com essa torre aqui. O que ele faz? Ele recua na diagonal para não deixar essa torre vir para cima dele. A torre anda só uma casa para ficar protegido. Ó. Quando eles estão protegidos, agora ele obrigou o rei a andar para o lado. Quando ele andou para o lado, agora tanto faz eu mexer qualquer uma das duas torres, que eu vou ter uma casa de diferença, ele não vai conseguir capturar. E eu vou dar o cheque mate nele, ó. Vou vir com essa mais próxima. Ó. Coloquei ele em xeque, ele não pode ir para frente, porque essa torre está protegendo a linha 2. Ele aqui está morto, ganhei dele na linha 1, como eu queria lá no início que eu falei. Ah, e se eu quisesse mexer com a outra torre? Dava na mesma. As duas estão na linha 2, desço essa torre, ó, coloquei ele em xeque, ele não consegue vir para frente por conta da outra torre, ele também morreu, foi capturado, o jogo finalizou. Certo? Então, pessoal, esse era o exercício de hoje. Vocês viram que ele é fácil, você não precisa se desesperar. Você tendo duas torres, você trabalha sempre uma protegendo a outra e você vai eliminando linha por linha, ou se você quisesse pegar ele em uma coluna, na A ou na H, você ia jogando, eliminando coluna por coluna da mesma maneira, certo? Espero que esse exercício você fale assim, esse era fácil, eu já lembrava. Isso significa que você aprendeu, isso é muito bom, tá bom? Mas se você ainda estava com alguma dúvida, espero que eu tenha tirado essa dúvida aí da sua cabeça. Combinado? Então lembrando, hoje nós trabalhamos esse exercício aí. Se você tiver um xadrez, treina aí, dá para treinar, tá bom? Se você não tiver, você pode treinar no próprio vídeo. Você vai fazendo passo a passo. Antes de eu fazer o movimento, você pausa e fala qual movimento que você acha que eu ia fazer. E aí você vai acompanhando aí. É uma forma de você estar treinando caso você não tenha um tabuleiro ou você não tenha esse jogo instalado aí no seu celular. Eu sei que alguns de vocês têm instalado, porque vocês já me falaram. É mais difícil treinar esse exercício no jogo direto, né, no aplicativo. Então era o ideal vocês terem um tabuleiro, mas se não tiver não tem problema. Faça da maneira que você conseguir. Tá bom? Ou faz um desenho no caderno do tabuleiro e aí você vai treinando isso. Cria uma pecinha de papelão, não tem problema não. Só para você treinar mesmo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que tenha tirado as suas dúvidas. E no próximo vídeo eu passo mais um exercício um pouco mais difícil. Certo? Grande beijo para todos vocês. Um beijo virtual. Não fiquem se beijando, não fiquem se abraçando. É importante agora todo mundo manter um distanciamento aí de pelo menos 1,5 m, 2 metros um do outro, tá bom? Para evitar qualquer tipo de problema. Tchau para vocês, aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Não esquece, hein? Dá um like. Tchau.